Análise da administração do capital de giro. Essa análise, ela nos proporciona um diagnóstico bem preciso sobre a situação financeira da empresa no curto prazo. Bom, vamos lá. Essa análise ela foi trazida para o Brasil pelo professor Fleurier, na década de 70. Né? Essa análise também é conhecida como análise de Fleurier. Bom, essa análise pressupõe que, com os prazos médios ou com as contas do ativo, o analista consiga entender o ciclo operacional da empresa, que é o somatório do prazo médio de renovação de estoques, com o prazo médio de recebimento de vendas. O prazo médio de renovação de estoques, ele significa o tempo médio e que um item de estoque fica no estoque, né? Se é uma empresa comercial, é estoque de mercadorias. Se é uma empresa industrial, manufatureira, esse prazo é composto pelo prazo médio de renovação de estoque de matéria-prima, mais prazo médio de renovação de estoque de produtos em processo de fabricação, mais o prazo médio de renovação de estoque de produtos acabados. O fato é que este prazo ele identifica o tempo médio do estoque da empresa, que o item fica no estoque. O prazo médio de recebimento de vendas é o prazo médio em que a empresa dá para os seus clientes pagarem as suas compras, as suas vendas, né? Então, vamos dar um exemplo. Imagine que o prazo médio de renovação de estoque da empresa é de 30 dias. E o prazo médio de recebimento também de 30 dias. Logo, o ciclo operacional da empresa vai ser de 60 dias. Não é? Essa análise ela fica mais interessante quando nós confrontamos com o ciclo operacional o prazo médio de pagamento de compras, que é o prazo médio que a empresa consegue com seus fornecedores para pagar as suas compras. Imaginem que essa empresa paga as suas compras, em média, com 40 dias. Não é? Então, os fornecedores, eles, de certa forma, financiam o estoque mais uma parte do crédito que a empresa dá para os seus clientes. Mas fica uma parte, não é, a descoberto, né? Porque aqui neste ponto, a empresa compra as suas mercadorias. Aqui ela vende os seus produtos. E aqui ela paga os fornecedores. Perceba que ela comprou o item, vendeu, ainda não recebeu, né? E ela vai receber o dinheiro dela aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Entrada do dinheiro no caixa. Eu vou melhorar isso aqui, ó. Né? Imagina que aqui ela recebeu, né? Então aqui entra o dinheiro no caixa. Mas só que antes ela paga. Nesse momento aqui, sai dinheiro do caixa. Então ela fica um tempo a descoberto, que ela pagou as mercadorias dos fornecedores, mas ainda não recebeu dos clientes. Esse tempo é chamado, que ela fica descoberta, de ciclo de caixa. No caso aqui, é de 20 dias. Né? Então, se a empresa ela banca
os estoques em 30 dias aqui com os fornecedores e mais um pedaço do crédito que ela dá aos clientes, sobra 20 dias que ela pagou os fornecedores, mas não entrou o dinheiro. Então, esse período aqui é que o caixa está a descoberto. Ora, a necessidade do capital de giro, né? A necessidade do capital de giro é definido como ciclo de caixa em dias vezes as vendas diárias. Por exemplo, ciclo de caixa aqui é de 20 dias. Imagina que a empresa vende 30 mil reais por mês. As vendas diárias vão ser de R$ 1.000, que são os 30 dias, os 30 mil dividido pelos 30 dias. Logo, a necessidade de capital de giro da empresa vai ser quanto? R$ 20 mil. Agora, acompanhando esse exemplo aqui, em que o ciclo de caixa é de 20 dias e as vendas diárias de R$ 1.000. Imagina que a empresa resolve dar mais 10 dias de prazo para os seus clientes. Logo, o ciclo de caixa também vai aumentar mais 10 dias. Então, o ciclo de caixa, que é de 20 dias, vai para 30 vezes os R$ 1.000. Deixa eu melhorar aqui, ó. Vezes os R$ 1.000 de vendas, a necessidade de capital de giro passa a ser quanto? R$ 30 mil. Ou seja, ela vai ter que achar uma fonte de financiamento dessa variação da necessidade de capital de giro, de 10 mil. Né? Normalmente, a empresa vai no banco e pega empréstimo. Não é? Então, repara que quando a empresa mexe com os prazos, né, dá mais prazo para clientes, ou tem ineficiência em estoques, ou não consegue bom prazo de negociação com os seus fornecedores, ela tem um efeito negativo no caixa, não é? Vou dar um outro exemplo aqui, uma outra questão, exemplo não, mas uma questão que nós temos que considerar. O prazo médio de recebimento de vendas tem a ver com a negociação com os clientes, que é o prazo que clientes. Deixa eu melhorar aqui, peraí só um instante. Com os seus clientes. Não é? Ora, o prazo médio de renovação de estoque tem a ver com a conta estoques. Já o prazo médio de pagamento de compras tem a ver com fornecedores. Duas questões aqui. Repara que cliente e fornecedor são vantagens competitivas que a empresa possa ter junto a clientes e junto a fornecedores. Né? Vantagens estratégicas aqui. Agora, no mínimo, a empresa tem que ser eficiente na administração dos seus estoques, na produção dos seus produtos, né? Para que o investimento em estoque seja o mínimo possível. Né? Ou seja, o prazo médio de recebimento de vendas, o prazo médio de pagamento de compras são questões ambientais. Agora, a administração de estoque, que gera eficiência
e o mínimo investimento em estoque é dever de casa, que a empresa tem que fazer, é obrigada a fazer. Bom, o cálculo da necessidade de capital de giro também pode ser feito, e é feito na prática, quando nós entendemos que a necessidade de capital de giro também é o ativo circulante operacional menos o passivo circulante operacional. Ou seja, na prática, a gente pega os saldos dessa conta e subtrai com o saldo das contas do passivo circulante operacional. Um outro conceito que essa análise possui é o saldo em tesouraria, que que possui a letra símbolo T maiúsculo, que é o saldo em tesouraria, que é o ativo circulante financeiro menos o passivo circulante financeiro. Então o que significa o saldo de tesouraria? Para que, na medida em que a necessidade de capital de giro aumenta na empresa, ela vai precisar financiar esse aumento com as contas financeiras. Não é? Se ela aumenta a necessidade de capital de giro e financia esse aumento com o passivo circulante financeiro ou com diminuições de saldo em tesouraria, o aumento do risco dessa empresa, do risco financeiro, é muito tangível, né? Ou seja, nós estudamos esses prazos e o saldo de tesouraria, necessidade de capital de giro, exatamente para verificar se a empresa não está com efeito tesoura, que é quando a necessidade de capital de giro aumenta e o saldo em tesouraria diminui. Como exemplo, não é? Veja essa empresa aqui. Ela está com a necessidade de capital de giro aumentando, não é? Principalmente se ela, normalmente, quando as vendas aumentam, né? Porque lembra que necessidade de capital de giro é ciclo de caixa vezes vendas diárias. Se ela aumenta as suas vendas, a necessidade de capital de giro vai aumentar. E aqui, ó, o saldo em tesouraria caindo. Significa que ela está financiando o aumento da necessidade de capital de giro dela com empréstimos. Então, nós temos aqui o chamado efeito tesoura. Deixa eu fazer até aqui em vermelho. Né? O efeito tesoura, que é esse efeito aqui, ó. Quando a necessidade de capital de giro aumenta e o saldo em tesouraria diminui. Esse aqui, ó, não parece uma tesoura, ó? Não é? Quando a necessidade de capital de giro aumenta e o saldo em tesouraria diminui. Não é? É para isso, é com essa finalidade que nós fazemos a administração, análise do capital de giro. E os prazos médios? Vamos voltar aos prazos médios. Os prazos médios, eles servem, nós calculamos os prazos médios para termos a explicação da variação da necessidade de capital de giro. Porque os prazos médios influenciam o ciclo de caixa, que influencia a necessidade de capital de giro. Portanto, concluindo, o analista calcula os prazos médios, né, normalmente em 3, 5 anos,
de uma empresa para entender a variação ocorrida no período da necessidade de capital de giro.